Sejam bem-vindos a mais um episódio da Quarta Parede, o vosso podcast para descobrirem os mitos e as histórias das pessoas que muitas vezes passam despercebidas aos olhares da audiência no mundo do audiovisual, da arte e da cultura. Hoje, a nossa convidada vai nos ajudar a descobrir como é que se constrói a ponte entre três mundos diferentes. Ela é figurante, modelo e começou recentemente a sua jornada enquanto atriz. Nisto, vamos também perceber se este mundo é para todos ou só para alguns escolhidos. Connosco, a elegante Natália Rossetti. Bem-vinda, Natália. Obrigado. Estás connosco. Obrigada. Natália, sabes que desde que fomos falando e nos conhecendo um bocadinho, que fui vendo o teu trabalho, aquilo que vais publicando às vezes nas redes sociais, e há algumas coisas que tu colocas que para mim me espantam imenso. E vamos começar por aí, porque eu quero muito que comece a desvendar um bocadinho os mistérios, nomeadamente daquilo que é o mundo dos modelos. Ok. Posso até dar-te aqui uma referência, que foi uma passagem de uma estilista que acho que, salvo erro, se chama Nadine Azirov. Por favor, conta-me um bocadinho como é que isso aconteceu, como é que lá foste parar, qual é que foi o processo. Ajuda-nos aqui a descobrir mais sobre este mundo. Bom, a gente vai conhecendo muitas pessoas e fazendo amizades, networking aqui em Lisboa, claro. E eu conheci acho que um cara que era ligado à fotografia, uma coisa assim. E ele me chamou primeiro para fazer um desfile em Cascais com uma estilista espanhola. E um ano depois, ele me chamou de novo para esse desfile da Nadine. E a Nadine, ela faz vestidos de noiva e vestidos de festa. E foi um desfile ali num bar na Avenida da Liberdade. Foi bem legal, assim, bem interessante. E como eu dou aula de modelo para criança, eu dou aula de passarela. E aí, pronto, isso acaba indo para as minhas redes sociais, as pessoas sabem. Eu já tinha desfilado para os eventos dele antes, ele me chamou de novo e me chamou inclusive para eu ajudar as modelos a andar, a fazer o trajeto e tudo mais. Então eu desfilei nesse evento e coordenei um pouco de como ia ser. E pronto, foi divertido, eu adoro. Fantástico, muito bom ouvir isso, até porque falaste de algo que achei muito curioso, foi essa ponte que aconteceu entre a estilista espanhola, que depois te levou até este desfile, até porque também quero perceber um bocadinho mais do que é que aconteceu com essa estilista, porque sendo esse o ponto de origem, acho que era interessante percebermos, ok, eu estou agora aqui, mas como é que isto começou? Como é que conheceste essa estilista espanhola? Então, e o que é que fizeste com ela? Eu não conheci ela. Eu conheci esse cara que faz eventos. Exatamente. Certo. Então, ele trabalha com fotografia e faz eventos. Eu conheci ele. Por acaso eu não tinha conhecido pessoalmente, porque o Instagram acaba abrindo muitas portas. O Instagram para mim é uma ferramenta de trabalho muito importante. Eu conheci ele pelo Instagram, nunca nos falamos pessoalmente, nada, ele só era ligado à fotografia, me chamou para ir para alguns eventos, porque como ele faz eventos, ele queria modelos e coisas para atrair as pessoas para ir nos eventos. Eu nunca consegui ir, na verdade, no evento dele, e ele me chamou quando ele teve esse evento com desfile, ele me chamou para ir, foi aí que eu fui no primeiro desfile, deu certo, um ano depois ele me chamou para o segundo desfile. E nesses desfiles já estavas com esta função também de ajuda da organização? Ou foi mesmo só enquanto modelo? No primeiro foi só enquanto modelo. Pronto, a gente não se conhecia. Ele só sabia que eu era modelo por causa do meu Instagram. Ele precisava de modelos para o desfile. E eu fui uma das escolhidas, assim. Ele me escolheu. E é legal que isso faz com que tenha mais networking ainda. Porque eu conheci as outras modelos lá. A gente compartilhou experiências, compartilhou agências e coisas. Então, isso sempre vai acontecendo. Você vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali que você acha que não vai dar em nada, não vai ser muito, muito grande, mas você conhece outra pessoa e aí te chamam para outra coisa. Esse networking para mim é bastante importante. Há algo que eu tenho para te perguntar, que é, as pessoas às vezes na rua, ou quando eu estou a trabalhar, e até alguns conhecidos e amigos, dizem-me assim, Nuno, porquê é que tu não és modelo? E a pergunta que eu te quero fazer é, achas que modelo está na posse de qualquer um, ou é algo que é só para alguns escolhidos? Eu acho que é como toda profissão. Eu acho que você tem que saber estudar para isso, sabe? A gente acha que modelo, muita gente fala, modelo é só ter um rosto bonito, ou só ter um corpo, as medidas padrões, e não é isso. Eu fiz curso de modelo quando eu era mais nova. Eu tinha livros de como posar, de poses.
Então, foi é um processo, sabe? É um estudo também. Por que dá certo? Por que flui as sessões fotográficas? Porque eu estudei para isso. Então, um rosto bonito, ok, você pode fazer um trabalho ou outro, mas é difícil ser tão recorrente se você não tem essa habilidade, se você não sabe fazer a profissão, sabe? E eu acho que isso em toda profissão, inclusive. É que as pessoas confundem muito. Acha que é ser bonito e não é. Às vezes você não tem aquela beleza que todo mundo espera, mas você tem umas características, umas feições diferentes e pronto, você é um modelo muito chamado, porque eles gostam desse tipo de aparência da sua... Para além dos looks, que se calhar são importantes, a forma como és, a forma como tu trabalhas, a forma como aplicas aquilo que aprendes, neste caso estavas a falar de curso, acabam por ser 2 fatores importantíssimos naquilo que se faz. E achas que há alguém que queira muito fazer esta atividade ou que queira começar a fazer esta passagem de manequim, portanto andar nestas passarelas, achas que os cursos são super essenciais? Ou uma pessoa fazendo aquilo que se chama tentativa e erro ou aprendendo enquanto se faz, achas que é possível? Ou é preciso haver um background primeiro de curso, de instrução, para poder envergar por este mundo? Eu sou suspeita porque tudo que eu fiz na vida eu estudei antes, sabe? Tudo que eu comecei, eu precisei fazer um curso, eu precisei estudar antes. Então eu falaria para estudar antes. Porque você pode ir, claro, na tentativa e erro. Mas, é como eu falei, se você vai e já dá certo, você já tem uma técnica, você já tem alguma coisa por trás, a probabilidade de dar certo e de você já ser chamado de novo e alguém já te ver que fez esse trabalho... Como te aconteceu? É muito maior. Se você vai na tentativa e erro, pronto, não deu muito certo dessa vez, pode ser que tenha outra ou não, sabe? Da primeira vez que fizeste alguma coisa parecida, portanto, com estas passarelas e passagens e desfiles, correu bem à primeira? Assim, lembras dessa história? A primeira vez foi quando eu fiz um curso. Eu fiz o curso quando eu tinha 14 anos, faz bastante tempo. E não correu bem, porque a gente fica nervosismo. Eu lembro que eu tava com um vestido também numa estilista, vestido de festa. E eu andei tão rápido na passarela, porque eu tava... Sabe quando você quer que vai logo? Sim, aqueles momentos, isto tem que acabar já que eu estou aqui, já não me aguento mais. Que a modelo anda na passarela, tipo, com aquela atitude rápida, e eu fui rápido. E o vestido foi esvoaçante, assim. E eu lembro que depois, no dia seguinte, eu fui pra escola, e tinha muitas pessoas da escola que estavam lá, e eu vendo não sei, olhando para uns avisos na parede, uma das alunas que estava comentando sobre o desfile, eu comecei a ouvir, ela falou, tinha uma menina com vestido cinza, mas ela saiu correndo, ninguém viu nada. Run. E aí eu pensei, a menina de vestido cinza era eu. E pronto, e aí foi essa minha experiência, deu ruim. E aí eu aprendi, e hoje, inclusive, eu ensino para os meus alunos, inclusive, principalmente isso, né? Porque quando você tá na passarela, você tá mostrando um produto, você tá mostrando algo para alguém. E quando você tem isso em mente, você sabe que você não pode andar rápido, porque se você andar rápido, as pessoas não vão ver o produto que você tá mostrando. Então, essa parte teórica, como eu falei, essa parte teórica acaba me pegando muito. A mesma coisa, as sessões fotográficas. As minhas primeiras sessões fotográficas eu detestava minhas fotos, eu não achava que eu era fluida, não gostava. E foi a experiência, foi tentando de novo, que eu acho que eu fui até criando um personagem, sabe, pra isso. Porque quando eu viajo e as pessoas tiram foto de mim, eu sou a Natália, eu não... Tipo, vai lá, a Natália sabe posar. Não. Eu sou a Natália, Natália, não sou ali. Normal que não é um modelo profissional que vocês veem nos vossos Instagram e outros eventos. E aí, quando eu tô numa sessão de fotos, eu sou a personagem, eu sou aquela modelo. Inclusive, isso ontem eu tava numa sessão de fotos para um catálogo de bolsas, e a maquiadora mesmo, ela falou assim... Gente, você se transformou ali. E eu fui pra lá, tipo, tava de um jeito. Ela falou que eu fui pra lá, pra frente da câmera, e foi outra pessoa que tava ali. Então eu acho que tem essa coisa, sabe? Não sei. Acho que depende um bocadinho também do setting em questão. Isso também acontece comigo às vezes. A forma como somos. Aliás, ainda há bocadinho estava aqui a falar com a nossa equipa da Quarta Parede. Estávamos aqui a discutir várias coisas e no meio da conversa chegou aquela clássica frase: trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, que é um bocadinho também a forma como funciona, e acho que me relaciona imenso com aquilo que estavas a dizer, na ótica de ok, estou a trabalhar, eu sou esta pessoa, funciono desta maneira, tenho, digamos assim, os meus valores, ou a forma como eu funciono,
Fora da parte do trabalho, sou outra pessoa completamente diferente. Estou com os meus amigos de uma maneira, rio-me como toda a gente, piadas. Claro que o humor depende de pessoa para pessoa, conversas mais profundas, menos profundas. E portanto, por isso é que acho que essa vertente também é importante termos. Até porque se vivermos só, ou somos só uma única pessoa, digamos assim, sempre com a mesma energia, se calhar acaba por não ser tão... Ou seja, se calhar acaba por nos escutar um bocado. É um bocadinho a minha opinião sobre este tema. E estavas a falar de algo que foi as aulas para as crianças, portanto, de modelo. Portanto, tiveste a tua primeira experiência aos 14, uma experiência que parece que, pela forma como contaste, seria algo traumatizante para muitas pessoas. Oh meu Deus, eu fiz aqui a asneira, não consegui fazer isto, errei, falhei, e neste mundo, supostamente há algo muito perfeccionista. Ok, modelos têm que ser perfeitos. Tem que andar daquela maneira, tem que ter aquele tempo, aquela postura, tem que ser tudo feito quase ao milímetro. É o que eu acho. Estou aqui a dizer, se tiver alguma coisa errada, por favor, corrige-me. Na verdade, é engraçado você falar isso, porque quando eu estudei, quando eu tinha 14 anos, que eu falei que foi um caos, eu detestei tudo, a modelo em alta era a Gisele Bündchen, brasileira, e super top model, e todo mundo queria ser Gisele Bündchen. E os professores falavam que, até então, eu só tinha a visão de modelo de passarela, modelo fashion. E eu não tenho altura pra isso, eu tenho 1,70. E o modelo de passarela tem que ter 1,74, sabe? Então, eu já não tinha altura. E eles falavam que a carreira de modelo começa muito cedo. Começa com 16 anos e acaba muito cedo, acaba com 20 e poucos anos. Esse é o período. E foi isso que eu aprendi nessa época. E um monte de coisa, um monte de detalhe. Eu não me achava tão bonita quanto as outras meninas. Eu me cobrava muito. E bem isso que você falou, eu era muito detalhista e tal. E eu desisti. Eu saí daquele curso e desisti completamente. Eu só fui voltar a ser modelo que eu fui agenciada no Brasil depois dos 30. Então, foi uma coisa muito louca, assim, porque não é uma idade que eu achei que eu fosse ser modelo mais, eu já achei que já tinha acabado. E foi uma coisa que eu comecei a descobrir a parte do comercial, não só do fashion. Que o que eu tinha aprendido é a parte fashion, que era quase impossível, quase inalcançável para mim. E abriu essa parte do modelo comercial, que também faz passarela. Porque existem marcas que são mais próximas do público e que querem pessoas não digo comuns, mas com os corpos mais reais, sabe? Então tem esse tipo de marca que procura isso. Quando eu fui fazer o vestido da Nadine, por exemplo, era isso que ela queria. Ela queria que as meninas sorrissem, mexessem nos vestidos, sabe? Que fosse uma coisa não rígida. Ela queria que tivesse um calor humano ali. Então, foi isso. Muito interessante. E falaste de algo que eu estou curiosíssimo para saber, que é comercial versus fashion. Fashion já falaste, que é a altura, que tem que ser aquela, se calhar outros fatores físicos, não tanto a ver com a pessoa em si. E o comercial, gostava que nos ajudasses aqui a explorar um bocadinho, se calhar 2 ou 3 diferenças entre estes dois meios. Então, o fashion, as marcas que procuram os modelos fashions acabam querendo realmente essa coisa da altura. A medida do corpo também acaba sendo mais padronizada. Por exemplo, o meu quadril é muito maior do que o que deveria. No máximo, acho que 90 centímetros, 96 centímetros de quadril. Eu lembro quando eu tava na agência do Brasil, logo que eu vim pra cá, minha agência do Brasil tinha contatos com agências aqui. E eu falei, me apresenta, tal. Eles falaram pra mim, mas você tem 96 de quadril, você tem que diminuir 6 centímetros pra caber nas medidas. E eu falei, gente, como? Como você diminui 6? Eu já sou magra, sabe? Como é que eu diminuo 6 centímetros de quadril? E então tem essa coisa muito rigorosa, assim, nessa parte. E no caso do modelo comercial, não. No caso do modelo comercial, a gente faz qualquer coisa, não só fashion, não só moda. Então, é catálogo para bolsa, como eu falei, que leva um pouquinho para essa coisa de moda, mas também catálogo para um banco, ou catálogo ou uma publicidade para uma bebida, uma água, por exemplo. Então, vai muito além das medidas do seu corpo, vai muito além de todas essas coisas rígidas, né, da parte fashion. Então, você ter, talvez, pro comercial, você ter um pouco de carisma,
sabe? Seja até mais importante. Porque são marcas que querem conectar com o público, querem que o público olhem para aquilo e se identifiquem com aquilo. Então, você mostrando um pouco do carisma, você tendo do sorrindo e tal, talvez chame mais e seja mais ligado a essa parte do comercial. E não tem idade. A gente, bom, você sabe. Sim, achas que há mais... quer dizer, eu sei, não sei se sei. Não. Aquela parte, não confirmo nem desminto. Não tem idade. Todo tipo de gente, idosos, tem comercial, tem publicidade para tudo. Então... Portanto, achas, portanto, aquilo que nos estiveste aqui a explicar, o comercial é uma vertente mais descontraída, com a importância de, ok, temos aqui um produto, o público, vamos mostrar ao público o que é que este produto é capaz de fazer pela vida deles, e o fashion mais numa de mostrar a arte ou aquilo que os designers querem mostrar às pessoas, portanto, mais seriedade, mais detalhista e mais rigoroso. Eu acho que talvez, não sei se arte seria realmente a palavra. Eu acho que são só marcas que querem... enquanto tem marcas que se aproximam do público, tem marcas que se distanciam do público e se distanciam de propósito. São marcas de luxo, por exemplo, que elas querem ser objetos de desejo. Então elas são essa coisa mais distante. Não é para todos, é só para quem pode. Exato, eu acho que tem um pouco disso também. Nos catálogos você vê que os modelos não riem, é uma coisa sim, muito... sério, já tinha reparado nisso. É uma coisa muito, muito distante mesmo do público, já muito menos calor, assim, um calor humano. E o que é que achas que funciona melhor, na tua opinião? As duas coisas funcionam, porque tem público para tudo. Tem público para um lado e tem público para outro lado. Eu acho que não tem uma coisa que funcione mais que a outra. Sempre vai ter público para os dois. Muito bem. Temos estado aqui a falar deste mundo, de uns modelos, pelo qual és apaixonadíssima, pelo menos parece-me que sim. Isso é uma escolha da qual tu te arrependes? Vias-te antes a fazer isto quando eras mais nova? Ou foi uma coisa que apareceu por um momento e decidiste aproveitar, agarrar a oportunidade e vamos a isto? Olha, quando eu era mais nova, quando eu tinha 14 anos, eu queria fazer teatro. Mas minha mãe me colocou no curso de modelo. Então... na época eu fiquei um pouco chateada, porque não era bem o que eu queria. Só que no curso, é claro, eles te mostram um outro mundo. Você fala, é claro que eu quero estar lá. Que legal, né? Eles é um mundo totalmente, assim, de visibilidade, de coisas. Só que, como eu falei, eu achei que não fosse pra mim. E eu cortei isso da minha vida, assim, muito. E eu fui fazer outra coisa. Eu estudei ciência da computação, estudei design, eu fui pra outro lado. E quando eu voltei, eu fiquei muito feliz. Porque é uma coisa que me colocaram. Sabe quando colocam um bichinho na sua cabeça, numa ideia? Sei, uma semente que fica lá a crescer, chegas àquele ponto onde não consigo aguentar mais, tenho que ir. Isso, quando eu tinha 14 anos, me colocaram essa sementinha, esse negocinho. E eu achei que eu não fosse o suficiente pra isso. E de repente eu fui. Então é uma coisa que pra mim foi, uau, eu posso ser, eu tô aqui, é pra mim mesmo, sabe? Tipo, foi uma coisa que eu quase... não acreditava, assim, muito, sabe? Mas aparentemente o pouco que acreditavas também te levou a, quando chegaste cá, porque ela também a entrar pela parte da atuação. Foi. Não, mas isso foi muito engraçado, porque, bom, eu sou do interior de São Paulo. E lá, quando eu tava na agência, o que eu fiz era fotografia. Não tinha publicidade pra TV e tal, porque é mais... tem menos ali. Os grandes centros de televisão é Rio, São Paulo, as capitais e tal. Então, quando eu venho pra Lisboa e me cadastro nas agências, quero me cadastrar como modelo, vou lá por causa disso. Só que me mandam um casting pra uma publicidade e eu não sei o que fazer. Eu fui o meu primeiro casting. Eu cheguei lá, eu tinha que desarmar uma bomba, estavam desarmando uma bomba e eu tinha que reagir a isso. E aí o cara do casting tava falando, faz isso, agora fica assustado, agora... E eu fui fazendo, mas sabe quando eu senti que eu não sabia o que estava acontecendo? Certo, como é que eu agora reajo a este prompt que me está a dar, a esta ação, como é que eu faço isto? Aí, e como eu falei pra você, tudo que eu faço na vida eu preciso estudar. Sim. Eu saí de lá perguntando, o que eu posso fazer pra melhorar, pra atuar? Perguntei ali no lugar mesmo. E aí me falaram que tinha algumas escolas. E aí eu fui fazer um workshop de um mês, um multicâmeras, uma coisa assim, pra ver se eu gostava, né? Não vou entrar num curso sem saber. E aí eu gostei, e aí resolvi fazer outro curso, depois fiz outro curso e fui juntando curso pra entender as técnicas, pra poder ter uma base pra ser atriz também. Então foi
Foi bem. juntaste as duas coisas, mas não impediu, ou seja, usaste a parte dos modelos como uma ponte para chegar a esta parte da atuação. E há bocado estava a dizer de publicidade e antes de continuarmos, há aqui um rumor que eu quero quero pôr aqui em cima da mesa. Também por parte de cortesia aqui dos nossos elementos da quarta parede, que foi que eles já tiveram contigo na cama. Isso é bem constrangedor. Mas é verdade. Sabe aquela sensação de andar às voltas durante a noite por causa do calor e depois os lençóis até parecem colar? Decidimos acabar com isso. Lençóis frescos, hipoalergénicos e ótimos para peles sensíveis devido ao seu incrível toque. Arrefeça até as noites mais quentes com os lençóis Blanky Ice 2.0 em bambu. Experimente agora sem qualquer risco comprando no nosso site. É verdade? Para que é que foi? Ajuda-nos aqui a perceber o que é que aconteceu. A gente fez uma publicidade de um lençol e foi até uma coisa muito engraçada, porque eu tive que parecer que estava suada e ficar super desconfortável. Foi muito engraçado, assim. Mas também foi muito giro. E o resultado também da publicidade também ficou muito legal. Eu adoro depois. Porque assim, eu já me divirto fazendo. Então só de fazer, eu já tô feliz, sabe? E aí, quando eu vejo o resultado que é legal e que ficou muito giro, eu falo, uau, dá prazer, sabe? Dá, tipo, uma coisa gostosa, assim. Sentes-te contente de ver o produto final, tanto nas publicidades, como também, se calhar, nos desfiles de modelo? Também. No desfile, nos curtas-metragens, em todas as coisas, assim, que... Como eu falei, eu me divirto fazendo, mas também, quando eu vejo o resultado, eu gosto, sabe? As duas coisas. Houve aqui um dos pontos, que são 3, que é a parte da figuração. Em que ponto é que este elemento da tua vida influenciou a tua parte da carreira, ou em que é que te ajudou a abrir portas, ou a criar mais experiência, ou a ajudar-te nos estudos? É engraçado, porque da mesma forma que quando eu me cadastrei para agência de modelo, me chamaram para fazer o casting de publicidade, também me chamaram para umas figurações. E eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia nem o que era figuração, para começo de conversa. Como eu falei, como eu sou do interior de São Paulo, tô longe das capitais, tô longe das produções lá do Brasil, eu não sabia nem o que era. Pois, porque chegam histórias de pessoas que vêm do Brasil e que estiveram lá, exatamente a dizer que a parte da figuração é algo muito forte lá, pelo menos nas várias produções, quer nos filmes, nas novelas. Sim, mas se isso nas capitais, como eu falei, onde tem realmente a TV? Lá da onde na minha cidade não tem, então lá não tinha, eu não sabia nem o que era. E aí eu comecei aí, fui mais por conta do trabalho mesmo, a princípio, e fiz figuração de publicidade, depois fui parar em figuração de filmes, e eu achei incrível, porque ver o filme, ver como que é o estúdio, os atores assim que nunca imaginei ver pessoalmente, sabe? E ver ali, ver como eles treinando as falas e fazendo e tal, atores internacionais e isso, foi mais uma coisa que me motivou a ser atriz. Porque eu gostei muito daquele ambiente, eu gostei muito daquilo que eu tava vendo. E, por acaso, depois eu acabei parando de fazer essas figurações. Mas, quando eu tava fazendo aula de atuação, muita gente não tinha tido essa experiência de estar num estúdio e ter visto como que funcionam as câmeras, como que funcionam os atores, e os professores tentavam explicar e contando o que era isso. Yeah. E eu, como tinha feito a figuração, eu sabia, sabe? Eu me sentia até especial. Só aquela aluna que até levantava a mão, eu sei, eu tô cá, eu sei. Eram só 3 câmeras. Filme é uma. Tipo assim. Nós temos estado só a falar aqui das coisas positivas, do bom e do giro, mas aposto que também tiveste barreiras para superar, algumas dificuldades. Consegues dizer algumas de situações que te recordes? Bom, talvez o fato de eu ter falado pra você, como eu falei, que eu achava que esse mundo não fosse pra mim, eu lido um pouco melhor com isso. Mas nesse tipo de profissão a gente ouve muito não. Muito não.
E se você for parar pra pensar, as pessoas, às vezes, elas têm medo de ir numa entrevista de emprego e tal, e receber um não, e sabe? Pra gente é o tempo todo. Cada casting, cada coisa que a gente faz é uma entrevista de emprego. Então, a gente tá exposto e vulnerável, assim, nesse sentido, o tempo todo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Você lidar com um não e pensar que não é porque eu não sou boa o suficiente, é porque aquele papel não é pra mim. Faz sentido. E existe papel para todo mundo, assim. Eu acho que, inclusive, a atuação, existe o perfil do personagem, tem vários tipos, muita coisa. Só que, às vezes, o criador, o realizador, imaginou aquele personagem de outro jeito e não se encaixa com você. Mas num outro personagem você vai se encaixar, sabe? Então, é tentar entender isso, que as pessoas que a gente conhece, não importa que outra atriz da mesma idade que eu e tal, a gente não concorre, sabe? Porque a gente tem características diferentes. Então, tentar também quebrar um pouco essa barreira, porque esse mundo é um pouco um jogo de egos e as pessoas tentam esconder ou não falar dos trabalhos, sabe? Tenta pegar um pouco pra si. Não sei, eu tenho uma visão assim que eu não sou concorrente dessa outra pessoa. Se a gente pode tentar as duas pessoas no mesmo papel, porque não vai, sabe? Se for escolher ela, tá bom, porque era pra ser ela, sabe? Uma coisa assim, tem espaço pra todo mundo. É uma perspectiva muito interessante, porque raramente se eu ouço falar dessa perspectiva, aquilo que me chega mais é precisamente isso, se calhar a violência é a palavra errada, mas a agressividade que existe no meio de eu vou ficar com este trabalho e tudo o que eu puder fazer para os meus colegas não o conseguirem, eu vou fazê-lo. Um bocadinho como aqueles filmes, se calhar, que se vê quando somos adolescentes, daquelas situações de escola, e que há aquela pessoa que está sempre a tentar mandar para baixo, puxar, a fazer uma rasteira, a fazer a volta a tropeçar. E é bom ouvir que há pessoas neste meio que partilham de uma ideologia completamente diferente. E nisso, enquanto estavas a falar daquilo que achas que é a tua forma de operar neste mundo, portanto, como relacionar com as pessoas e tudo mais, falaste em conhecer, falaste em coisas que as pessoas gostam. Tu, Natália, enquanto pessoa, não enquanto modelo, como ela lá está a bocado, ou atriz, tens alguns hobbies, algumas coisas que gostas de fazer? Eu gosto de estudar, como você já percebeu. Sim. Eu sou maluca por estudar. Eu acho que até a mania, sabe? Esses cursos online, eu compro vários. Eu não consigo, porque eu não tenho nem tempo pra assistir. Mas acabas os cursos todos ou só compras para dizer que compraste? Não, comprei, eu quero assistir, mas... Ou às vezes assisto e é uma coisa que eu não consigo usar no meu dia a dia. Pra agora, não. Mas fica guardado aqui na minha cabeça, um dia eu posso usar. Tipo, esses dias eu tava fazendo muito cursos de inteligência artificial. Pronto, sei um monte de coisas, eu vou usar agora? Não. Não, é só para fazer, é para estudar. Tá ali. Então, eu sou maluca por estudar e isso me dá prazer. É um hobby mesmo, porque eu tô ali à noite e tal e vou assistir curso. Outra coisa, outro hobby. Pra mim, assim, essa parte de modelo começou como um hobby e agora é um trabalho e tal, mas eu me divirto. Pra mim, às vezes eu até faço a mais, porque eu me divirto fazendo. Então não dás pelo tempo, então pelo cansaço, então vais fazendo cada vez mais, vais bola de neve, vai... Estavas a falar das aventuras todas que tens feito e que estás a fazer agora. Nelas, desde o teu passado até agora, houve algum evento que te marcou profundamente? Um evento que me marcou profundamente. Eu acho que talvez todas essas primeiras vezes, sabe? Primeiro casting de publicidade, primeira... Falaste a passagem modelos também? Isso, a figuração também, quando eu fui fazer o primeiro filme e tal. Eu acho que todos esses primeiros me marcam muito, sabe? Eu acho que é por isso que me motivou continuar e tentar estudar mais, aprender mais pra ir. Eu acho que todos esses eu acho que foram bastante importantes, por acaso. Tinha um amigo meu que falava muito da primeira impressão. Nós só temos uma oportunidade para fazer uma boa primeira impressão.
Acho que isso acontece connosco enquanto pessoas, mas também acontece com os eventos na nossa vida que nos marcam de uma forma positiva ou de uma forma menos positiva. Depois temos de trabalhar à nossa volta para perceber se temos que superar aqui algum desafio, ou se continuamos a fazer, ou se foi uma coisa muito boa e tipo, ok, quando é que voltamos a repetir este momento que temos aqui. E eu acho que também a gente tá se conhecendo, né, o tempo todo. Então eu não sei se eu vou gostar de fazer um filme ou não. A partir do momento que eu vou e faço e gosto, aí eu sei que eu gosto, sabe? Então eu acho que é essa experiência também. A primeira vez, porque eu não sabia. Até então eu não sabia se eu ia gostar. Não sabia se isso era pra mim ou não. Até que eu faço e gosto. Teve outras coisas que eu fiz e não gostei. Por exemplo, deixa eu pensar. Na época que eu estudei o modelo, tinha uma coisa chamada vitrine viva. Que eles colocavam as modelos na vitrine da loja e elas ficavam lá vestidas, mexendo só um pouquinho e paradas muito tempo. Aquilo eu detestei, pronto. Depois aí te perguntar se tinhas feito mesmo. Fiz. Eu sei que nome é que se dá isso. É o que é uma forma de Então, eles chamavam de vitrine viva, que as meninas, as modelos ficavam na vitrine paradas ali muito tempo. E não. Aquilo é uma coisa que eu não gostei, por exemplo, sabe? Então são coisas que a gente experimenta, vê se vai. Pronto. Sim, mas aqui neste caso, se não tiveste muita opção, se ias ou não, acabou por ser o curso. Acabou de ser por seu curso, mas pronto. Eu fiz minha primeira graduação, foi ciência da computação. E é uma coisa que eu terminei o curso porque eu era uma faculdade muito boa, meus pais iam falar, meu Deus, Natália, o que você vai fazer da vida se você largar a faculdade? Se não tiveres um curso, o que é que vais fazer? E pronto, eu terminei, mas não era isso que eu queria. Eu fiz estágio pra ver se eu gostava de trabalhar, não gostei, sabe? Tipo, são coisas que a gente tenta na vida e pra saber também se gosta, se não gosta. Às vezes dá certo, gosta, às vezes não dá. E se voltasses atrás para o início da tua carreira, haveria alguma coisa que mudavas ou das coisas que aprendeste que utilizasses para alavancar o teu processo de crescimento nesta área? Olha, eu podia dizer, por exemplo, que eu preferia ter tentado mais a coisa de modelo e não ter ido fazer ciência da computação, mas eu acho que tudo foi tão válido pra mim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui gostando tanto do que eu faço agora. Então, eu não sei se eu mudaria realmente alguma coisa por conta disso. Eu acho que tudo construiu o que eu sou hoje, sabe? Talvez eu lá, tão nova, não ia conseguir. Ou ia ter esse medo de rejeição muito forte e não ia dar certo, sabe? E imagina que agora, com a bagagem toda que tu tens, com esta experiência toda que já viveste, voltavas atrás e estavas naquele momento. Mudavas alguma coisa? Ou tinhas alguma técnica, alguma estratégia para tornar as coisas diferentes? Ou fazias tudo exatamente igual? Mas espera aí, se eu já tivesse essa bagagem, essa experiência, eu não precisava estudar o que eu já estudei, eu ia estudar outra coisa. Pronto, eu ia te perguntar se continuavas a estudar. Eu ia estudar, com certeza. Eu acho que provavelmente eu ia tentar estudar teatro. Eu tentei participar de um grupo de teatro quando eu estava na faculdade e acho que eu não me encaixei muito bem, mas talvez porque eu percebi hoje que teatro não é muito o que eu gosto, sabe? Não é muito minha vibe. Eu gosto mais de cinema e TV. E pronto, e eu acho que eu tentaria procurar, porque a gente não sabe, né? Eu não tenho nenhum ator na minha família, não tenho nada assim próximo. Então, na tentativa e erro, assim, fui tentar fazer o grupo de teatro porque era o que eu imaginava de como chegar na parte da atuação. E não foi por aí. E hoje eu vejo que teatro não me atrai tanto. Mas cinema e TV, sim. Fez a pausa da câmara para não teres que estar a... Repete. Exato, fez o repete oh meu Deus, estou aqui a meio da peça, agora esqueci-me, o que é que eu faço agora? Isso, sim. E também, numa peça de teatro, você tem todos os olhos, a energia daquele público olhando pra você, e isso me assusta, sabe? Enquanto a câmera, talvez pelo meu background de modelo, eu tô super à vontade com a câmera. Eu sou outra personagem ali na frente, tá tudo bem. É curioso, estás a falar disso e dos olhares do público, portanto o público vivo que está à tua frente num palco, que na passagem deles também acaba por lá estar um público vivo que está-te a ver a passar na passarela. E eu ouvi falar que existe aquela frase da emoção, ou a palavra inglesa do emotion, que é energia em emoção, portanto energia em movimento. Uhum. E por vezes, se calhar, o nervosismo que sentimos nestas situações pode ser derivado disso, ou seja, arranjarmos uma forma de canalizar essa energia para entre aspas, tornarmos uma coisa positiva, ou seja, transformar este medo, este receio, esta ansiedade em algo positivo. Se calhar, quem sabe, até acabamos por ter
um resultado diferente, que até nos podemos acabar por divertir. Sim, acho que sim. No meu caso, eu sempre acabo fazendo isso que eu te falei, criando uma personagem. E a personagem Natália Modelo, ela é super corajosa, confiante, vai lá. É meio muito diferente da Natália, pessoa na vida real, assim. Exato, como já tínhamos falado. O que é que achas que mudou? Nesta tua transformação toda, o que é que achas que mudou até agora? Eu acho que a experiência, né? Eu acho que tudo que foi mudando, o que, assim... eu Mas fui enquanto ganhando... pessoa não mudou nada? Continuas a mesma pessoa como eras no início? Não, a experiência também me mudou como pessoa. A gente tá mudando o tempo todo. Aqui a gente conversa e eu já tô me mudando, já tô aprendendo coisa nova e pronto. A gente muda o tempo todo, sim. Eu acho que, eu acho que a experiência que faz a gente mudar, a experiência que faz a gente entender o que é certo, o que é errado, ver também o que acontece com as outras pessoas. É o que a gente falou, que eu acabei de falar sobre essa disputa de papéis e de coisa. Quando você vê isso acontecendo e fala, não, eu acho que isso não é legal. E você começa a construir o seu ponto de vista em relação a isso também. Eu acho que é meio por aí, sabe? A gente vai tendo essa experiência, vai construindo a nossa personalidade, o que a gente acredita, as nossas bases, né? O que a gente acredita, basicamente. Estiveste aqui a contar destes momentos da tua vida, da tua história de experiência profissional nesta área. Tivemos a falar muito daquilo que as pessoas veem. Ainda não falámos um bocadinho dos bastidores. E certamente has de ter histórias engraçadas que aconteceram. E gostava que partilhasses uma ou duas aqui connosco, para nós ficarmos a conhecer, afinal de contas, como é que é o mundo dos bastidores, em que não se vê. Você quer dizer os bastidores de produções ou os bastidores da batalha? Os bastidores da modelo. Enquanto estás a fazer, imagina um trabalho de modelo. Enquanto trabalha de modelo, ponto. Enquanto trabalha de modelo, a gente acha que tudo é lindo, maravilhoso, mas na verdade a gente faz fotos no inverno para coleção de verão. Ontem, por exemplo, a gente estava com praticamente tops e saias e um frio numa quinta lá pro norte, perto de Santarém. E pronto, a gente tem que estar linda e sorrindo. Lindas e maravilhosas. E com bom humor e, sabe, bem na foto. Porque qualquer coisa que transparece na gente, a câmera vai ver. E isso também na parte de atuação, né? Imagina, se a equipe não tá funcionando bem, se estão de mau humor, se não tá correndo, se os atores percebem essa energia e eles podem transparecer isso pra câmera, sabe? Claro. Então eu acho que essa parte, esses bastidores do estresse, de tempo e de isso, acontece muito, muito. E a gente tem que manter a postura. É preciso manter a postura ali enquanto se está a trabalhar. E na parte dos desfiles, por exemplo, usando aqui aqueles desfiles, os últimos 2 desfiles de moda que fizeste, como com a estilista espanhola e com a Nadine, salvo erro. Exatamente, Nadine. Quando estavas lá com os teus colegas, também modelos, o que acontece? Vocês falam, partilham histórias, riem-se, criticam os vestidos uns dos outros, como é que isso funciona? A gente se veste, todo mundo na mesma sala, tá todo mundo praticamente pelado ali, bem por aí. Isso é uma parte bem esquisita, né? Ninguém pensa isso, mas às vezes não tem lugar, sabe? É uma sala e tá todo mundo ali nessa sala, as roupas estão ali, tá todo mundo se vestindo ao mesmo tempo. A estilista tá lá ajudando a gente se vestir a próxima e tal. A gente não tem muito tempo pra conversar nesse momento, é uma coisa meio maluca. Mas depois a gente troca Instagram e fala, o que você fez, não sei o que e tal. Mas é uma coisa bem esquisita. Porque você chega lá, você mal conhece as pessoas e você tá trocando de roupa tudo junto e tentando se ajudar um ao outro e vem por aí. E há alguém que tropeça nas roupas ou que fica mal vestido e de repente estão quase a entrar na passarela e de repente tem que haver ali um reparo de última hora? Pronto, tem sim. Normalmente, bom, como eu falei, como eu sou modelo comercial, a gente não tem os corpos todos com as medidas, a gente precisa fazer prova antes. E tem modelo, por exemplo, que só manda as medidas, não deu pra fazer prova antes. Não, tem que ter o alfinete, tem que ser sempre alguma coisa pra ajustar a roupa na hora, porque senão não vai. Normalmente a gente tem mais de uma roupa pra desfilar, então a gente volta, tem que correr enquanto as outras pessoas estão desfilando pra trocar pra próxima roupa, pra depois poder ir pra lá. Então é uma coisa muito corrida. Esses bastidores realmente são muito corridos, assim. E realmente acontece das modelos não gostarem muito da roupa
acontece isso, tipo, você chegou, vestiu, não gostei, mas é modelo, você tem que ir, sabe? Isso acontece, isso também é outra coisa, que quando você perguntou desafios, esse é um outro desafio. Às vezes você não gosta das fotos que você saiu, às vezes você não gosta da roupa que você tá vestindo. Não. Roupa mais estranha que já vestiste? Ai, meu Deus. Não sei. Então. Não sei. Que pergunta estranha. Por exemplo, tipo de roupa, assim, material mais estranho que já tinhas vestido? Eu acho que não teve nenhuma roupa estranha, exatamente estranha, mas eu acho que o que me pega mais é as roupas que não são tão quentinhas e eu tenho que fazer no inverno. Okay. Eu acho que pra mim isso é o que mais... A questão da beleza da roupa eu já deixei de lado, eu já nem olho mais pra isso. Mas acho que essa coisa de vestir uma roupa muito de calor, né, no frio. E uma coisa que também me pega um pouco é maquiagem, assim. Às vezes tem a maquiagem e você não gosta tanto da maquiagem. Mas é isso que tem e vai. E vais. Quando dizes que não gostas muito da maquilhagem é porque põe muita, põe pouca e algo que não se adequa ao teu tipo de pessoa? Como é que... Eu acho que é mais isso. Eu acho que não é a minha maquiagem do dia a dia que eu faço em mim, né? Então, às vezes eles pedem uma coisa diferente e talvez eu não acho que encaixe muito no meu rosto, mas pronto. Obrigado por partilhares estes momentos. Até porque agora uma perguntinha rápida antes de avançarmos para o próximo tema, porque estamos a ficar sem tempo. Ok. Isto quando a conversa está boa, o tempo voa. Se alguém quisesse começar a fazer, vamos dizer, a parte do museu, que foi aqui o nosso foco central da nossa conversa, que conselho é que darias? Que conselhos? Procure agências. Eu acho que se você quiser fazer esse modelo, eu acho que o primeiro ponto de partida é procurar uma agência séria também, porque existem agências e agências. Existem agências que te mandam estão te procurando no Instagram, querem que você vá para lá e você percebe que, na verdade, o negócio deles é mais coletar modelos do que propriamente ter trabalhos para os modelos. Tipo os cromos que há nas cadernetas. Ir colecionando cromos, autocolantes com figurinas diferentes, só porque a minha que é só melhor que a tua. Isso, ou tipo, eles recebem, talvez eles ganham dinheiro com book ou com uma inscrição inicial, e não é propriamente uma agência que ganha, que o seu capital de giro é realmente o trabalho do modelo. Então tem que ver Tens que gerir ali essas coisas das agências. E há alguma forma das pessoas saberem isso? Coisas é que são boas, coisas é que são más. Acho que o boca a boca eu acho que as pessoas, a referência, ir para um trabalho, como eu falei, o network é muito importante. Você conversa com outras pessoas, elas te dão referência das agências e tal. Eu acho que isso é o mais importante. E fazer também aquilo que tu fazes, que é estudar, aprender, fazer, errar, ver como é que corre. E por falar em errar e ver como é que corre, temos agora aqui o nosso momento de improviso, onde vou-te disparar várias perguntas. São quase todas respostas sim ou não. É um exemplo, sim ou não é um exemplo, porque na realidade acho que só uma é que é de sim ou não. E pronto, estamos aqui curiosíssimos para saber o que é que vais responder a esta nossa secção de perguntas rápidas, os nossos quick shots. Ok. Vamos a isso? Vamos. Vamos começar. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Preciso ter uma frase clichê, meu Deus. Não tens de ter uma frase, mas pode ser preciso ter uma frase, pode ser a tua frase clichê. Eu acho que vai atrás dos seus sonhos. Eu acho que quando você quer uma coisa, você consegue. Não é bem... É algo por aí, sabe? Frases nesse sentido. Porque eu acho que na verdade, se a gente se esforçar, estudar e tal, e gostar do que faz, as coisas fluem. Agora falaste bem. Gostar, ananás na pizza, sim ou não? Olha, eu não como carne. Então, pra mim, pizza com ananás é boa. Porque lá no Brasil, por exemplo, tem uma pizza chamada californiana que tem frutas e tal, ela é meio doce, tem ananás e é gostoso. Então, pra mim, ok, sim. Falaste no Brasil, que é outro país, estamos em Portugal, estamos noutro país. O que é que levarias para uma ilha deserta? Água. Água! Muito bem, não questiono. Preferes dia ou preferes noite? Dia. Dia. E a tua banda favorita, qual é que é? Já foi muitas, é difícil agora. Neste momento, no hoje, no agora.
Nesse momento, eu tô ouvindo muito a... Ai, eu não lembro o nome dela, mas é a da música do Pink Pony Club. Eu adoro ela, tô ouvindo, tô usando a playlist dela e esqueci o nome dela. Eu não sou bom com nomes de bandas, portanto... Mas eu não pronto, sei. foi essa minha última semana, foi escutando ela praticamente no repeat, então... Muito bem. É o que tá Então, agora. a tua palavra favorita também está relacionada com a música, ou não? A minha palavra favorita é complicado também. Talvez... Green, pode ser. Hein? E qual é que é o título que darias a um livro sobre ti? Indecisão. Pode ser. Pode ser? Pode Superpoder. Superpoder que quisesses ter. Superpoder. Voar. Voar. Voar mais alto. Comida favorita? Pizza. Pizza? Guaraná. Não é meia de ananás. Eu gosto de várias pizzas, assim, mas pizza em geral é a minha favorita. Eu gosto. Qual é que é o teu hábito mais caricato? Eu acho que é estudar. Estudar. Ou ir fazer muita coisa. Eu quase não paro, assim, eu faço muita coisa. Tens algum filme, série ou livro favorita que consigas ler no entretanto? Livro, se calhar é um livro de estudos. Tem. Tem uma trilogia chamada As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que é um escritor inglês. E ele é um historiador de guerra também. É um livro muito legal. Mistura batalhas, um período medieval, né, e tal. E ele fala muito da questão de religiões da época, como funcionava. Também é muito, muito legal, muito bom mesmo. E tens algum insulto? Tenhas orgulho que te chamem? Insulto? Sim. Uma palavra menos bonita. Não? Não. Bem. Como é que se chamaria o teu grupo de fãs? Decisão já usámos. O meu grupo de fãs. Sei lá, queridos da Natália, alguma coisa assim. Natália, muito bem. Vamos acelerar aqui um bocadinho o ritmo, que estamos a ficar sem tempo aos nossos quick shots. Desculpa, eu sou indecisa. Gostas de trabalhar sozinha ou em equipa? Sozinha. Sozinha, muito bem. Qual é a coisa mais estranha que tens na tua lista de coisas que queres fazer antes de morrer? Estranha? Não tens nada assim de esquisito que quiseres fazer? Esquisito, talvez não. Quero viajar muito e tal, mas nada que seja muito fora do comum. Antártica é destino? Seria interessante. Se tivesses que comer uma comida para o resto da tua vida, qual é que seria? Pizza. Se pudesses começar um rumor sobre ti, qual é que seria? Ela estudou sobre isso, ela fez aquilo lá, eu acho que meio por aí. Muito bem, vamos terminar. Então, se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que é que dirias ao público que estaria a acompanhar o espetáculo? Vocês não sabem nem na metade. Muito bom, muito bom. Por aí. Natália, gostava imenso de continuar esta nossa conversa, mas acho que a teremos que guardar para um episódio futuro. Ok. Mas agora, ao fim, quero-te agradecer imenso por esta partilha, por teres contado estas histórias, para ficarmos aqui a perceber um bocadinho a tua vida, quem é que é, um bocadinho também perceber, ok, os modelos, quem são, o que é que fazem, é uma história, gostei muito de ouvir e acho que aprendemos imenso com aquilo que foste dizendo, nomeadamente também o que é que se passa um bocadinho também nos bastidores, como é que é a azáfama de um espetáculo, portanto, tudo aquilo que acontece naquilo que pode ser um hobby para ti e que neste momento é, digamos assim, algo que faz parte intrínseca da tua vida. Obrigada também, obrigada por ter me chamado. Obrigado nós, Natália. E com isto chegamos ao fim do nosso episódio. Aprendemos a caminhar a ponte entre estes três mundos muito diferentes. E já sabem, não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar e meter like para estarem sempre a par dos próximos episódios.